aqui com o professor Rubens Junqueira Vilela. O professor, eu queria agradecer a sua presença aqui nesse espaço que a gente está abrindo agora com esse projeto da revista Cosmos e agradecer a sua colaboração para a área científica mesmo, porque embora falemos de temas que sejam temas ainda não tão explorados pela mídia científica, e por muitos cientistas até dada pouca credibilidade a esses temas, o senhor é um cientista que vem do espaço acadêmico, que vem da academia e que, de certa forma não, que totalmente viveu empiricamente, desde os anos 50, esse contato com os fenômenos ufológicos, mas não somente isso. Então eu queria, a partir dessa nossa entrevista, que vai desembocar numa série de vídeos, e eu convido os nossos leitores a participar, porque na verdade a gente quer montar aqui um grupo de estudos aberto na internet sobre o tema, e o senhor, eu acredito que hoje seja um dos poucos exponenciais que a gente tem, expoentes que a gente tem da área científica e que realmente não desemboque nas utopias e nas coisas mais fantasiosas das pessoas, que realmente dentro desse tema você desemboca para uma área que vai muito para a área da fantasia, mas aqui a gente está no momento em que a futura, talvez, presidente dos Estados Unidos, a primeira mulher, é completamente íntima desses temas, tem leitura sobre esses temas e ela tem contato com o Ministério da Defesa dos Estados Unidos. Então, eu acredito que seja um momento muito profícuo para a gente começar essa discussão de forma séria aqui no Brasil, e a gente está começando com o senhor. Eu queria que o senhor se apresentasse e falasse um pouco sobre a sua trajetória. Muito obrigado, Wesley. Eu sou meteorologista e eu escolhi até de propósito esse ramo, porque meu sonho sempre foi ir à Antártida, participar de uma expedição ao continente gelado. E, ao mesmo tempo, eu encontrei a minha vocação na meteorologia. Eu senti que aquilo ia abrir as portas para mim, ia criar o caminho para eu realizar meu sonho de ir à Antártica, e assim foi. E estudei nos Estados Unidos, formei na Florida State University, que é a Universidade do Estado da Flórida, em 1957. E aí voltei para o Brasil, comecei trabalhando na profissão, na aviação comercial, na antiga empresa Real Aerovias, onde eu estive 4 anos. Fui o chefe do setor de meteorologia da empresa, e a minha responsabilidade é dar o apoio meteorológico às operações de voo da companhia. Eu administrava também a própria rede de observações meteorológicas, os postos de observações meteorológicas da empresa. E foi um trabalho muito interessante e que me pôs em contato com a realidade da atmosfera terrestre e também da prática da profissão. Porque os pilotos, evidentemente, reclamavam. Se eu errava uma informação, uma previsão, frente, que você disse que estava em Paranaguá, já está aqui em Iguape, nós estamos enfrentando turbulência. E assim eu fui aprendendo, ajustando a minha teoria à prática. Certo. E o senhor, após esse período que o senhor estudou na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, foi o início, foi o pontapé inicial do seu... Porque isso foi em que ano, professor? Eu formei em 57. 57. Mas aí eu fiz um estágio Sim. no Serviço Meteorológico Americano. Sim. Um deles no Aeroporto Nacional de Washington, a capital do país. E aí então eu já tinha aquela curiosidade, porque eu via na imprensa, noticiários sobre observações de discos voadores, coisas desse tipo. E
Então eu aproveitei a oportunidade para perguntar aos meus colegas no aeroporto, antes era aeroporto nacional, agora é internacional, se eu tinha sido realmente como a imprensa divulgava os acontecimentos, de sobrevoo por isso verdadeiras esquadrilhas. O senhor acompanhou o caso de Roswell na época? Não, o Roswell eu não acompanhei muito bem não. Eu não estava nos Estados Unidos ainda, foi em 47. Sim. Eu fui para os Estados Unidos em 1950. Sim. Para estudar engenharia elétrica lá, que Sim. eu gostava de rádio. Mas nessa época o senhor já tinha tido ciência desses fatos de Roswell? Não. Tá. Não tomei muito conhecimento de Roswell, não. É importante falar isso, professor, porque talvez Roswell tenha sido deflagrada a história de Roswell com mais força nesses últimos 50 anos que estamos vivendo. Sim, é verdade. Então, tentaram abafar Roswell, mas chega logo depois, 5 anos depois, em 52, a capital do país é sobrevoada por esquadrilhas de disco, mandam caças interceptar. Na Casa Branca, o senhor acompanhou esse episódio? Aí sim, nessa época eu estava residindo perto de Washington, eu estava cursando a Universidade de Maryland, e engenharia elétrica, e aí eu acompanhei pelos jornais, aquilo me interessou muito, me chamou muito a atenção. Então, quando eu fiz o estágio com o Weather Bureau, que era o Serviço Meteorológico Americano, depois de formado, eu aproveitei para perguntar aos colegas, e eles disseram, de fato, eles tinham vivido um pandemônio lá no aeroporto, né? Com uma verdadeira mobilização de guerra, de aviões decolando, tentando interceptar os discos, aquela ansiedade, porque a própria Casa Branca estava sendo sobrevoada. Então aquilo me marcou. Foi o meu início, vamos dizer, na ufologia mais de perto. O senhor tinha contato nessa época com os militares? Sim, no meu estágio, né, eu tive contato com os colegas da Força Aérea Americana, que tem um excelente serviço meteorológico. Né. O senhor já ouviu falar sobre o Robert Dean? Bob Dean? Qual é o nome também? Bob Dean. Robert Dean. Robert Dean, peraí. Não estou lembrando. E sobre o projeto Blue Book? Sim. O projeto Blue Book era o keyhole na época, o responsável. Eu contribuí um relatório para a organização do keyhole e do Ruppelt. Ruppelt é outro comandante da Força Aérea Americana, sobre o meu avistamento na Antártida. Sim. Quando eu fiz estágio na NASA, uma colega cientista. Então tem cientista que se arrisca. Aliás, esses colegas da NASA não faziam nenhum segredo do interesse dele pelo assunto, não. Então, como eu disse que tinha feito uma observação na Antártida, me pediram que entregasse um depoimento por escrito. Esse depoimento foi enviado à organização chamada NICAP, né? National Investigation Committee on Aerial Phenomena, e foi divulgado no anuário dessa entidade de pesquisa particular, que foi fundada pelo Major Keyhole, Donald Keyhole, e essa minha observação parece que andou inspirando aí uns relatos, mas muitas vezes falsificados, da minha observação na Antártida. Sim, a gente vai passar para a Antártida, professor, mas antes eu queria conversar e mais a fundo com o senhor, mergulhar nessa questão do programa militar americano, da inteligência, porque hoje eles têm à disposição deles o que a gente chama de orçamento negro, que na verdade é um orçamento não declarado pelo governo americano, dada a quantidade de pesquisas sobre isso. Mas a gente, nas nossas pesquisas, a gente tem visto, por exemplo, que os Estados Unidos há algum tempo vem tendo contato com operações relacionadas a OVNIs e a queda de OVNIs, e a utilização de engenharia reversa desses equipamentos.
como aconteceu em Roswell, por exemplo, com uma empresa chamada Bell. Eu não sei se o senhor já ouviu falar na época sobre essa empresa, mas os Estados Unidos, desde o Novo México e também no Brasil, com a Operação Prato... Eu conheço a Bell, eu visitei a fábrica de helicópteros da Bell. Como é que foi isso, professor? Bom, isso foi muito mais recentemente, isso foi no ano 98, por aí, que fizeram um convite para visitar a fábrica de helicópteros da Bell em Fort Worth, Dallas. Mas isso não tem nada a ver com o assunto óbvio. Não sou íntimo de nenhum militar americano. Sim, sim. Mas eu fui estagiário na NASA. Sim. Eu fui representante brasileiro na NASA, Sim. de 62 a 63. Então, tive contato com o nosso programa espacial estava interessado em foguetes de sonagem. Então, eu visitei fábricas de foguetes de sonagem meteorológica e boa parte dessa pesquisa utilizando foguetes na meteorologia está na mão de militares. Então, eu conheci muitos militares nessa época. Sobre o projeto Paperclip, o senhor chegou a ouvir falar também, não? Paperclip? Paperclip, ouvi falar mais recentemente, sim. No caso da Operação Antártida, o senhor foi pelo projeto, pelo ProAntar, não foi isso? Eu participei do ProAntar até antes da criação dele, através de uma iniciativa do Clube de Engenharia de criar uma expedição antártica em 1972, né? O ProAntar só saiu em 81, 82. Sim. E no caso da expedição Antártida, o senhor ali já percebia um movimento da Rússia e dos Estados Unidos na época? Percebia através que tipo de movimento você diz? Uma grande operação logística de exploração desses dois países daquele continente. Bem. Não, isso tem uma história pregressa bastante longa, né? Os Estados Unidos enviou expedições particulares pela iniciativa do Almirante Byrd, no início, né? Foi o início da exploração na Antártida com o comandante Byrd. Eu conheci um integrante dessas primeiras expedições do Byrd de 1928, que foi o cientista Paul Sepple. Ele foi escolhido dentro dos escoteiros dos Estados Unidos para acompanhar a expedição do Byrd quando tinha 18 anos de idade. Ele tornou-se depois um grande pesquisador e explorador antártico. Ele era geógrafo de formação. E ele era uma espécie de protegido do Almirante Byrd, que teve um papel fundamental na exploração inicial da Antártida, a partir de 1928, 1934, 1941, 1946, 47, são as principais expedições comandadas pelo Almirante Byrd. No continente da Antártida, professor, depois de quanto tempo da sua primeira... Foi na sua primeira ida que o senhor teve o seu avistamento? A minha primeira viagem foi em 61. Foi em 61 que o senhor teve o primeiro avistamento? Em 1961, na chamada Operação Deep Freeze, que iniciou-se sobre o comando ou a liderança do Almirante Byrd. Eram operações anuais da Marinha dos Estados Unidos. Ele estava presente? Ele estava presente quando o senhor estava na Antártida, não? Não. Ele faleceu antes. Tá. Já tinha falecido. Sim. Mas eu trabalhei com gente que trabalhou sobre a subordinação direta do Almirante Byrd. Isso é muito interessante. O Almirante Dufek, o Paul Sepple, que é cientista. Esses são os principais.
O senhor pode escrever para mim o nome do integrante da expedição do comandante Byrd e os últimos agora que o senhor citou? Sei. É interessante, professor, porque o comandante Byrd, pelo que o senhor me fala, ele tinha um grande poder, uma grande autoridade militar nele, na pessoa dele. Ele tinha uma grande credibilidade com o governo americano, correto? Certamente. E, diante disso, uma pessoa com tamanha credibilidade e seriedade, ao voltar para os Estados Unidos, alegar que teve contato com a população de Agartha, qual a sua opinião sobre essas declarações de uma pessoa com tamanha credibilidade institucional? A minha opinião é um tanto negativa sobre isso aí. Eu nunca ouvi nenhuma menção, mas esse assunto é tratado com tamanha reserva por quem está envolvido diretamente, que isso não quer dizer que não tenha acontecido, mas eu não tenho conhecimento direto, pessoal. Eu acho que exageraram muito certas declarações do Almirante Byrd. Quando ele fez o voo, 1928-29, ao Polo Sul, que foi o primeiro, ele estendeu a linha de voo, porque ele saiu da base americana, Little America, e seguindo um determinado meridiano, todos os caminhos do Polo Sul, ali, convergem para o Polo Sul. Ele estendeu um pouco a linha de voo. Então disse que ele tinha entrado na abertura que existe no Polo Sul para o centro da Terra, onde existia uma civilização, não sei o quê. Olha, isso é um tanto infantil do ponto de vista geográfico. Ele simplesmente estendeu a linha de voo, não entrou em lugar nenhum. E voltou. Também quando descobriram os chamados oásis, na expedição de 46, 47 do Byrd, que foi a Operação High Jump, disseram que aquilo era a evidência de uma entrada para o centro da Terra, de onde provia o calor que manteria a água sem congelar e existiria possibilitar a vegetação existir, até a vegetação tropical. Pô, tudo fantasia. Naquela época ainda se aceitava essa fantasia porque a Antártida era muito menos conhecida e pouca gente ia lá. Mas não dá, porque esses oásis depois foram ocupados por base polonesa, base russa, permanentes. São braços do mar, na verdade, em que tempestades não deixam a neve acumular e a insolação é suficiente para manter a água descongelada, pelo menos no verão. E, na verdade, são oásis inteiramente estéreis, muito pobres de vida, não tem árvore, não tem animal nenhum, não tem nada que ver com o calor emanado do centro da Terra. No caso da expedição Antártida, professor, a gente sabe que com a Operação Paperclip, vários cientistas da Alemanha, do governo Hitler inclusive, participaram do programa Paperclip de asilo e, de certa forma, com compromisso de contribuir cientificamente para o desenvolvimento do programa espacial americano. Sim. Essa, como o senhor sabe, foi a Operação Paperclip. Mas, à época de Hitler, os nazistas também estiveram na Antártida. Estiveram. E manifestaram muito interesse de todos os locais e cruzadas que fizeram na época deles ao planeta. Eles dedicaram bastante atenção àquele continente da Antártida. Diante disso, professor, hoje tem sido deflagrado uma série de denúncias
Inclusive, um dos que estão mais em voga atualmente é um denunciante chamado Corey Goode. Ele alega ter participado do programa espacial americano secreto durante 20 anos. Eu vi os depoimentos e fiquei impressionado. E eu por isso eu fiz questão de passar para o senhor, porque a partir disso está se deflagrando aqui no Brasil e por meio da gente esse processo da gente também trazer à baila os nossos cientistas que, como o senhor, participaram dessa época e dessa história, e participaram ativamente no seu caso. Diante disso e diante de ter ido 9 vezes à Antártida, correto? Foram 9 expedições que o senhor participou? Foi 12 expedições. 12 expedições à Antártida. Naquela época, e conhecedor de todas essas operações dos Estados Unidos, o Corey Goode, ele diz agora, atualmente, que no Brasil, em áreas subterrâneas do Brasil, tem acontecido um movimento de pessoas e de suprimentos e materiais que estão sendo mandados para bases na Antártida e bases subterrâneas. É curioso porque realmente ele corrobora uma história que vem desde a época do comandante Byrd e que sempre esteve no meio dessas histórias todas sobre o movimento Disclosure, que é o movimento Revelação desse programa espacial. Sinceramente, professor, como uma pessoa que viveu ativamente isso, o senhor acredita que a Antártida tenha, sob aquele gelo, alguma entrada ou algum compartimento de acesso a laboratórios e, inclusive, uma população? Não, nessa escala eu não acredito muito. Pode ter instalações super secretas, porque nesse campo da ufologia, o que há de ocultamento, de desinformação é tremendo, né? Então, os cientistas não sabem das coisas. Olha, o próprio presidente dos Estados Unidos ele é deixado por fora de muito do que está acontecendo. O Carter, o próprio Clinton, eles encontram uma barreira que nem o próprio presidente dos Estados Unidos consegue penetrar. Então, eu não tenho essa informação, eu não sou um insider, não tive essa intimidade com militares, com programas secretos americanos. E eu não vejo, então, uma evidência que me permita afirmar. Eu não tive essa vivência pessoal, mas eu tive uma vivência com extraterrestres. Isso eu não posso negar, eu não posso mentir a mim mesmo. E eles declararam que tem bases lá. O senhor esteve com eles em Limeira? Foi a primeira vez fisicamente? Foi aqui em São Paulo mesmo, depois em Limeira, é verdade. Eles já baixaram com a nave deles em cima da rodovia dos Bandeirantes, em cima do meu carro, Fiat 147. E desde essa época, eu não posso, como eu disse, eu não posso mentir a mim mesmo. Se bem que eu tive colegas que achavam que nós estávamos tendo alucinações. Tamanho mecanismo de resistência psicológica do ser humano que ele muitas vezes se nega a ver a própria realidade. Mas como na Antártida, eu tinha observação de observar fenômenos atmosféricos, astronômicos, etc. Eu identifiquei um UFO que os outros não... Vamos agora a esse episódio que realmente é o grande pico da sua história empírica mesmo, que nos fascina muito. Como foi? Eu queria que o senhor narrasse para a gente como é que foi
esse primeiro contato visual com um OVNI na Antártida? A primeira vez. A primeira vez nos pegou de surpresa. Eu estava num navio quebra-gelo Glacier, Glacier, que se escreve, né? Participando da minha primeira aventura antártica, a primeira expedição em que eu participei. Aliás, por convite do almirante George Dufek, que eu escrevi aí, que foi uma espécie de braço direito do almirante Byrd. Eu enviei a ele minhas contribuições na imprensa, o trabalho científico que eu tinha feito sobre a Antártida e que eu tinha interesse enorme de conhecer a região. Me surpreendeu respondendo que tinha uma expedição saindo, quem sabe dava tempo de me engajar. Se não fosse nessa, eu iria no ano seguinte, que lá saí disparado, correndo, para aproveitar a oportunidade. Bem, então o navio que eu estava era o maior navio quebra-gelo do mundo na época, e depois de explorar uma região desconhecida, nós fomos para a área da Península Antártica. E o navio teve que se abrigar de tempestade, e são poucos os lugares que oferecem esse abrigo na região antártica. E uma delas é justamente a Baía do Almirantado, uma das localidades que tem abrigo para que o navio possa ancorar ali. Então entramos na Baía do Almirantado, e o navio lançou ferros, e de repente aparece um objeto luminoso no céu. Pouca gente estava no convés, eu era um deles, e foi surpreendente, foi absolutamente de surpresa a coisa, foi muito súbita, né? Um objeto luminoso oval, deixando uma longa cauda cilíndrica, e também me chamou muita atenção, o objeto tem umas extensões em forma de antenas na parte dianteira, mas era tudo feito de luz. Se o senhor pudesse desenhar esse objeto, como é que seria? Só esboce para mim. Eu tenho desenhos feitos aí mais na época, coisa, sim. Mas... o senhor tem? Era assim, tem, colori, deixava uma cauda assim, que parecia um tubo oco, e aí tinha essas projeções laterais assim, com forma de antena em vez, tudo assim. E a velocidade que ele ia era mais ou menos 90 km por hora? Isso, em torno de 80, 90 km por hora. Na época, eu voava muito de planador, então eu comparei com um avião paulistinha rebocando o planador. Eu voava mais em Jundiaí. E era lento, em outras palavras, não era porque teve gente, no total umas 6 pessoas só que estavam no conversa que viram. Ele estava mais ou menos a que altura de vocês, professor? Eu estimo uns 300 metros. Uau! Só isso? Era abaixo, estava abaixo. Então deu para ver muitos detalhes dessa nave? Desse objeto? Bom, na hora eu não achei que fosse nave, não. Sim, o objeto. Qual que era o tamanho aproximado dele, professor? Diâmetro? O tamanho, olha, eu estimaria uns 6 a 10 metros, assim, pequeno, né? Não era uma coisa imensa. Mas eu desenhei aí, já desenhei. A forma oval no inicial, mas o comportamento foi muito estranho, porque esse objeto de repente se dividiu em 2. Um ligado ao outro, o que a gente diz em tandem na aviação, como se diz, em sequência. Né? E aí brilhou mais rapidamente e desapareceu. Ele se dividiu
E a forma da divisão dele, professor, o senhor poderia avaliar como uma divisão mecânica, onde o senhor vê peças se desacoplando, ou foi uma divisão simplesmente de feixe de luz? Virou um feixe de luz e se dividiu, como célula? Olha, uma boa pergunta. O objeto é todo luminoso, não notei nada metálico. Entendi. O senhor viu realmente a esfera, uma forma oval de luz? Uma forma boa. E eu tive dificuldades para descrever, tem o registro do meu diário de bordo, né? que eu chamei de luz sólida. Na época ainda não se tinha muito conhecimento do laser. O que mais se aproximaria da natureza do objeto seria o laser mesmo, a luz, uma barra de luz sólida. Né? E ele mudava de cor? Ele mudava de cor? Mudava de cor, sim. Totalmente? Isso era lindo, isso era muito bonito. Ele mudava de cor totalmente? Sim, totalmente. Essas antenas laterais, o próprio objeto. Por exemplo, todo objeto ficava vermelho, todo objeto ficava laranjado, todo objeto ficava azul. Ou só partes dele ficava de cores específicas? Não era sincrônico assim, as modificações de cores, não. Essas barras laterais que eu desenhei como antenas, de forma de ver, é que mais alterava alternadamente. Esse sim tinha uma mudança de cor, como você disse, de verde para vermelho, para amarelo. Aquilo me chamou bastante a atenção. E todas eram de uma só cor? Não, ou não. No início da base metálica, da haste da antena, era de uma cor e na ponta ficava de outra cor? Ou a antena toda era de uma cor? Toda ela. Toda ela? Toda ela mudava de cor. Mas o que mais chamava a atenção era a cauda. A cauda cilíndrica de luz. Uma cauda cilíndrica, longa, que eu descrevi como um tubo oco de cor alaranjada, como se fosse um cilindro oco. De propulsão, mais ou menos? Muito um laranjado de fogo? Meio alaranjado, sim. E não tinha nenhum sinal de turbulência, de turbulência atmosférica ou de outro tipo. Por exemplo, perturbação de som. Era um objeto que, a 300 metros mais ou menos de altura de vocês não ouviam o barulho dele? Ou ouviam? Não, nenhum ruído. Uau. Agora, é verdade que esse navio, o Glacier, ele é extremamente potente e os motores estavam funcionando. 21 mil HP de motores diesel elétrico. Podia ter abafado um ruído, mas eu estava numa ponte de comando externa, que na Marinha Brasileira se chama de Tijupá. É uma parte elevada do lado de fora do navio, mais ou menos a 15 metros acima da linha d'água. Qual que era o modelo desse navio, professor? O nome dele? Tem fotos dele? Glacier. Glacier. Pode anotar, professor. Por favor. O senhor pode anotar. Eu tenho relatos publicados, né, que descrevem isso. Quer dizer, era o maior navio quebra-gelo da Marinha Americana. Maior do mundo, na época até que os russos apareceram com o Lenin, que era de propulsão nuclear. Uau! E nesse momento o senhor estava exatamente em que parte do navio o senhor estava? Quando o objeto... eu estava na Marinha Brasileira, chama de Tijupá. Uhum. Tijupá é uma espécie de ponto de comando externa, numa parte elevada do navio. Sim. Né? O navio, lá você tem os comandos, você pode até comandar o navio, mas do lado de fora é bem elevado. Então o senhor realmente estava num ponto privilegiado para observar esse objeto. Sim, é verdade. Na verdade eu estava na companhia de uns marinheiros que estavam recebendo instruções para acionar os projetores.
né, nessa ponte, assim, levado, tinha um bruto projetor, porque tinha blocos de gelo se desprendendo das geleiras, podia ameaçar o navio. Então eles tinham que acompanhar, e já era no mês de março, já tinha um período escuro durante a noite, né? No caso, se o senhor pudesse quantificar o tempo de avistamento em que o senhor manteve contato visual com esse objeto... Ah, esse aí foi breve. Quanto tempo? Foi breve. Questão de 15 segundos. Talvez não, mais. Então, pela aí, sequência que o senhor narra, o senhor, a partir do momento que viu o objeto, dentro de 15 segundos, ele se dividiu como uma célula de luz e, após se dividir em duas partes, ele desapareceu simplesmente. Quando eu fiz essa descrição numa reunião de cientistas na França, um desses cientistas disse que eu parecia estar descrevendo uma meiose celular, uma divisão celular, um tipo de divisão celular, de certas células, né? As gametas, uma meiose, porque como a gente vê às vezes no microscópio as bactérias se dividindo, né? Sim. É assim. Agora, isso foi interpretado por alguns observadores no navio como uma explosão. Eles acharam, isso é meteorito. Sempre busca uma explicação lógica para o que não se tem explicação. Virou 2 pedaços. Sim. Mas eu fiquei impressionado com a falta de atenção das pessoas que não percebem as coisas. Porque elas sempre têm essa tendência de buscar uma explicação para o que não tem explicação, né? Porque é novo. Professor, após esse período da Antártida em que o senhor teve esse avistamento, o senhor viu algum objeto também no gelo estacionado? No gelo, não. Não. No solo, no gelo, então nada. Não. Nem saindo da água. Cheguei a ver. Eu tenho colegas de serviço que viram, mas eu mesmo não vi. Nem saindo da água também? Também não saiu da água, eu não vi, não. Tá. Nada, não vi nada saindo da água, embora eu tenha relatos de pessoas que eu confio muito. Inclusive eu trabalhava na Hidroservice, engenheiros que moram em Ilha Bela, me descrevem objetos saindo da água. Uau. Com Naquela região? Naquela região, não, eu não vi. Não, mas esses colegas narram terem esses objetos saírem da água naquela região. Não, aí não tem nenhum colega naquela região. É em Ilha Bela mesmo? Pois é isso que me perturbou muito, porque deformaram o meu relato, dizendo que o objeto que eu vira tinha saído debaixo... Tinha saído da água e, além disso, rompendo camadas de gelo. Nada disso, vinha em voo reto horizontal. Praticamente horizontal. Esses são Talvez os fatos. em pequena inclinação, mas Esses no são ar, os fatos. inteiramente no ar, Ok. desde o momento que apareceu. E que fique registrado. Professor, esse foi o único avistamento que o senhor teve na Antártida? Foi o único. Não, peraí, não. Eu vi umas luzes estranhas na Ilha da Decepção também. Mas foi muito menos marcante. Foi mais sutil. Uma coisa mais sutil, sim. Sobre o Lago Vostok, o senhor tem algum conhecimento sobre aquela região submersa no gelo? O Lago Vostok, que hoje tem... O Lago Vostok. Eles interromperam a perfuração com medo de contaminar o lago e tudo. Mas já tem uma base russa lá, né? Sim, a base Vostok funciona desde o ano Geofísico Internacional, registrou a temperatura mais baixa do planeta, que é reconhecida, menos 89,2, em 1983. 21 de agosto, se não me engano. O Lago Vostok desperta um enorme interesse, uma grandíssima expectativa dos cientistas,
porque se espera descobrir até novas formas de vida habitando o lago lá. Professor, após a sua última expedição na Antártida, o senhor voltou para os Estados Unidos? Não, eu Ficou aqui no Brasil? fiquei no Brasil, o navio passou pelo Rio de Janeiro. Eu embarquei na Nova Zelândia. Sim. O navio deu aquela volta toda, passou pela Antártida, fomos até umas ilhas muito distantes, pouco conhecidas, as ilhas Sandwich do Sul, que são sujeitas a terremotos, atividade vulcânica, e aí cruzamos direto para Montevidéu, de Montevidéu para o Rio de Janeiro. Eu desembarquei na Praça Mauá do Rio de Janeiro. Nos relatos do comandante Byrd, tem também atrelado esses relatos um certo mapa do globo terrestre com algumas entradas do que seria essa região que alguns chamam de Agartha, que inclusive no Brasil, segundo esse mapa, existem duas entradas. Existem algumas, mas uma delas fica na Serra do Roncador, no Mato Grosso, onde desapareceu o comandante Percy Jackson, e uma outra em Foz do Iguaçu, se eu não me engano, e na Antártida. Sim. É o comandante, Fawcett. Né? Fawcett, desculpa, isso. Coronel Fawcett. No Brasil. O desaparecido, exatamente. O Fawcett na Terra do Roncador. Isso. Obrigado por me corrigir, professor. No caso desse mapa específico, existem indícios pelo mapa, segundo o mapa, de que se tem acesso a essas regiões, né, por meio de cavernas ou outras entradas. Eu lendo os seus relatos, eu vi que em um dos episódios o senhor fala de um caso em Minas Gerais, das suas pesquisas, que existia um relato de acessos subterrâneos em Minas. Como é que foi isso, professor? O senhor se lembra, se recorda disso? Isso já é uma história bem mais complicada. Quer dizer, eu não vi, mas eu participei até de um experimento deles. Deles quem? Os extraterrestres que tripulavam a nave com a qual o meu grupo de pesquisa teve contato direto lá em Limeira, na rodovia dos Bandeirantes, foi nos sobrevoando o tempo todo, né? Então, peraí, professor, tudo bem, eu vou ajudar o senhor nessa linha do tempo. Vamos para o caso de Limeira primeiro. Tá. Porque foi lá, então, que o senhor teve o primeiro contato com esse episódio de Minas, correto? Não, que me levou a viajar a Minas Gerais e ver outras coisas lá. Foi em Limeira, o ponto. Então vamos a Limeira. Em Limeira, o senhor... 78. 1978. O senhor teve uma relação muito intimista com qual que foi o nome dele, que alegou, inclusive passou por hipnose? Sim, chamava Eromar Gomes. Eromar Gomes. O Eromar. Foi a partir da hipnose do senhor Eromar Gomes que o senhor começou a ter contato com a história dele, correto? Correto. Essa sessão de hipnose ela foi realizada por um respeitado hipnólogo e que desembocou numa sessão com muitas informações. Me fala um pouco do seu choque nessa sessão. O que o senhor ficou sabendo? Pois aí eu fiquei sabendo coisas terríveis. Inclusive o fato desses seres dizerem que tinham, de fato, uma base embaixo do gelo da Antártida. Porque lá eles podiam extrair energia da água por meio de poços artesianos. Puxa vida, aí eu tive na base Byrd, dado em nome ao almirante lá dos Estados Unidos, na minha segunda viagem à Antártica, onde eles estavam experimentando
as Rodrigues Wells, os poços de Rodrigues, que era uma maneira de extrair água da calota polar, direcionando um jato de vapor, de água quente, no gelo, perfurando um buraco até 60 metros de profundidade. A água derretia e se acumulava no fundo desse poço. A água demora para congelar, então dava tempo de extrair essa água com uma bomba de submersão. E, puxa, quando esses extraterrestres falaram que nós extraímos água por meio de poços artesianos, imediatamente eu me lembrei do que eu tinha visto lá na base Bird. Né? Isso começou a me dar credibilidade no que eles diziam, porque eles diziam às vezes umas coisas sem nexo. E eles falavam isso nessa sessão específica de hipnose. É. Quantas pessoas estavam nessa sala enquanto o Eromar estava sendo hipnotizado? Bom, nessa ocasião variava o número de pessoas. A Apex era muito aberta. Então foram várias sessões? Foram várias? Sessões? Foram várias sessões de hipnose, e cada uma tinha pelo menos 5, 6 pessoas. E foram mais ou menos quantas sessões ao todo? Umas 10. Umas 10. É. O senhor participou de todas? Não. Sessões... As primeiras eu não participei, mas eu só comecei a participar depois que o Max me chamou. Olha, eu era o Dr. Max, que era o hipnólogo, médico. Estão falando coisa da sua área aqui, troposfera, ionosfera, não sei o quê. Você não quer participar também? Aí eu fui... Essas sessões foram registradas? Demorei um pouco, professor? Perdi as primeiras 3. Foram registradas essas sessões? Sim, gravadas todas. E existem ainda os arquivos dessas sessões? As gravações? Tá na coleção do Max, porque as minhas... Eu cometi emprestei para uma mulher, uma professora, que não me devolveu. Ah, meu Deus. Tudo bem. Mas no caso, será que ainda tem? Ele ainda tem? O acervo dele ainda existe? Ah, sim. Sobre essas gravações? O Max deve estar lá. Tá. Eu no não caso... sei se... Pode falar. Quem mais que podia ter? Além... Não sei se o Moacir... eu fui muito imprudente. Não, mas a gente vai tentar recuperar. Professor, essas sessões, a partir delas, que informações o senhor achou mais interessantes e mais relevantes? Mas vamos começar. Essa pessoa com quem vocês conversavam por meio do Eromar, esse ser, ele alegava ser de onde? De um planeta chamado Boros. Em que constelação ele falou? Aí que tá. A distância extragaláctica, mas muito longe, 472 milhões de anos-luz. Mas eles diziam, até o posto de troca de naves. Quer dizer, ainda tinha uma baldeação. Onde era esse posto de troca? Aí eu não sei. Seria muito bom saber mesmo, você tem razão. Ele, no caso, o ser que se comunicava com vocês, ele chegou a falar quanto tempo ele já estava em contato com os seres humanos? Ele era integrante dessa civilização intraterrena? Ou ele realmente veio direto desse planeta para cá? Essas perguntas são pertinentes. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho agora desses programas secretos, eu também teria perguntado. Então realmente não foi elucidado, mas tudo bem. Não, mas eles falaram que eles tinham evidências de 6 milhões de anos atrás que eles já haviam estado nesse planeta. Por isso eles se interessaram pela Terra, porque a origem deles está relacionado com a origem da nossa espécie, a genética, vamos dizer. Então eles alegam serem os engenheiros genéticos da raça humana. Não falaram nesses termos, certo. Mas disseram que
as pesquisas deles mostraram que eles tinham um pedaço do nosso mundo, dando a entender o DNA, coisa desse tipo. Né? Eles seriam Que eram chamados... comuns a nós. Eles seriam chamados os sentinelas, ou eles seriam chamados os construtores, ou os guardiões? Eles não usaram nenhum desses termos, os sentinelas, guardiões, construtores. Eles não usaram. Não, eles foram mais modestos, eles disseram que tinham origem comum, mas não disseram que tinham criado a gente. Eles se referiram a Pleiades, não? Pleiades, não. Tá. Nem Sírios? Nem Sírios, nada disso. Não. Tá. No caso, professor, esses seres, eles em algum momento demonstraram características físicas, falaram de que forma física seriam, ou de que dimensão física seriam? Eles, acho que são de outra vibração, não são exatamente do nosso plano, não. Mas eles disseram falaram também, milhões de anos de pesquisa nos deram o poder da transfiguração. Eles disseram que podiam aparecer em qualquer forma humana ou animal, até animal. Então, quem viu eles da forma original deles foi o Eromar, que descrevia como baixinhos. Para se transfigurar, eles entraram embaixo de uma luz da nave deles e encolhiam. Na forma humana, eles pareciam altos, com o cabelo cortado, a escovinha. Que cor o cabelo? Puxa vida, agora não me lembro. Tá. Cabelo, eu acho que era escuro. Cabelo escuro. Liso. Não eram tipos nórdicos. Não. Tá. Okay. Cabelo escuro, cortado baixo. Eram 3 seres, na verdade, que tinham feito os primeiros contatos com ele quando ele trabalhava de vendedor de sorvete na praia do Costa, em Vitória. E que os 3 eram praticamente gêmeos, iguais, mas um deles tinha um defeito na orelha. E é esse que tinha o defeitinho na orelha que falava, os outros não falavam. Então, esses seres diziam também que quem viu, além do Eromar, outros colegas do meu grupo de pesquisa viram como baixinhos, cabeçudos, com uma reentrância grande aqui na cabeça, e não eram bonitos, eram bem feios. Uma espécie de calombos assim no lado da cabeça, e que não tinham olhos, porque eles viam pela mente. Não tinham olhos. A forma natural dos seres. Agora, eles diziam que nós achamos a eles feios, eles diziam, mas nós também achamos vocês feios porque vocês assustam os nossos pesquisadores. Quando olhamos para vocês, nós vemos uma massa de sangue, de carnes, quer dizer, devem enxergar no outro comprimento de onda aí. Sim. E ver a nossa estrutura. Sim. Em vez de ver a aparência física, a aparência como vemos, externa. né? Professor, esses seres, o que mais lhe impressionou nessas sessões de hipnose? Sobre o que foi dito deles? Sobre os seres? O que eles falaram, sobre o que eles falaram com relação ao planeta Terra, a presença deles aqui. Tinha umas coisas que a Terra vai sofrer desastres, cataclismos, e que vai ser difícil a gente sobreviver sem a ajuda deles. Mas quando a gente perguntava quando vai acontecer isso, eles desconversavam.
talvez mais cedo do que vocês imaginam, ficava nisso. Né? E essa é uma das coisas. Em relação à história da Terra, o Euromar descrevia muito uma cena que ele tinha visto na nave, como projetada numa tela. Era uma reunião grande de pessoas da Terra num grande auditório, com muitas bandeiras de muitos países. Nós até interpretamos isso como uma Assembleia das Nações Unidas. Né? E que nessa sessão era feita uma revelação, porque tinham decifrado, descoberto um livro que eles chamavam de livro azul. Ora, o livro azul é um livro de pesquisa sobre os discos voadores da Força Aérea Americana, é o nome de um projeto, né, que depois foi descontinuado e mudado de nome. Bom, e que de repente, quando a Assembleia ouvia aquelas revelações, iniciou-se um verdadeiro tumulto. As pessoas saíram correndo para todo lado. Isso é uma das visões que eles projetavam como do futuro da Terra. Bom, e nessa reunião que o Euromar teve acesso pelo vídeo, pela projeção, ele chegou a falar com o senhor por que ele chegou a ver isso? Por que fizeram questão de mostrar isso para ele? Chegou a ver o que mostrava? Essa projeção que o Euromar alega ter visto de várias bandeiras, de uma grande reunião, que os ETs mostraram para o Euromar, o senhor acredita por que tenha sido? Por que eles tenham querido mostrar isso? Sim, pois é. Revelar? Porque isso acontece muito nas abduções ufológicas, né? De visões do futuro, em geral, apocalípticas. Né? Então o senhor acredita, segundo o Euromar lhe falou, tenha sido uma visão profética, uma visão do futuro? Nesse sentido, sim. Profética. Ou seja, esses seres demonstraram com essa tecnologia que eles têm acesso a acontecimentos futuros. Sim. Uau! Professor, como o senhor, a partir dessas sessões de transe do Euromar, foi parar em Limeira com ele? Como é que foi isso? Essa história é meio complicada. Bom, quando começaram a falar através da hipnose, falando através do Euromar. O Euromar estava sendo usado como um instrumento, uma espécie de transdutor. Né? Ele foi o meio. Transformava os sinais dele. Eles disseram que tinha uma nave de comunicação na troposfera, na ionosfera terrestre, que era o que nós chamávamos de disco voador quando a gente avistava essa nave. Bom, aí... Peraí. Agora, interessante, eu comecei a falar uma coisa e perdi o nexo. O senhor estava na sessão de hipnose com ele. Nessas sessões. Agora esqueci. Pois é, me perdi. O senhor ia encontrar. Como que o senhor foi parar com ele em Limeira? Pois é uma história complicada. Bom, quando a gente começou com hipnose, aí o Euromar começou a falar, ele fechava o olho e falava automaticamente, né? Às vezes emendando palavras, mas o mais impressionante é que liam a mente da gente, porque antes a gente fazia pergunta, antes de terminar a pergunta já estava vindo a resposta. É assustador. E aí, então, nós dissemos que queríamos prova. Vocês dizem que são extraterrestres? Não, eu estou pulando uma parte que eu acho que é importante.
Eles declararam o contato, se referia assim, o contato não está sob hipnose terrestre, está num estado de catalepsia induzido por nós. Nós já estranhamos. A pessoa ignorante falar em catalepsia, mal tinha o curso primário. Não, então quem são vocês? Extraterrestres, como denominam vocês. Foi a resposta deles. Vocês são extraterrestres? Então nós queremos provas. Vocês podiam desligar a luz do bairro aqui? Não, isso nós não fazemos, mas vocês terão as suas provas. E começou a acontecer, com pequenos grupos. Que provas? Provas assim, baixaram a nave aqui em cima da marginal, aí, em cima de alguns participantes do grupo. E depois até caçoaram. Se você não acreditou no que vi, da próxima vez não vão quebrar o seu carro. Começou a aparecer coisas estranhas, fenômenos da área parapsicológica também. Por exemplo? E aí, então, numa dessas sessões foi combinado um encontro entre o Elomar e outro ser de origem semi-extraterrestre, pelo menos, em Limeira. Eu estou cortando um pouco a história. Quando a gente for fazer no vídeo, a gente... Eu tenho isso por escrito. Sim, quando a gente for fazer o vídeo, a gente explora mais. Ou seja, era preciso, para nós termos uma demonstração definitiva da realidade deles, precisaria haver um encontro entre esses dois contatados. O Elomar e o outro contatado lá em Limeira. E esse contatado em Limeira, os extraterrestres do Elomar explicaram que a origem deles seria incrível para nós, mas que ele tinha um pedaço do mundo deles. Nós interpretamos como um híbrido entre terrestre e extraterrestre. E de fato é uma pessoa muito estranha. Como era essa pessoa, Vitor Forlateberg, lá em Limeira. Como o nome dele? Vitor Forlateberg. Ele agora mora em Campinas. Eu estou para ir lá visitar ele. Mas ele está vivo ainda, professor? Ele tá vivo, esse cara? Ele ainda está acessível? Ele é muito... Ele mostrou-se muito arredio. Sim. Todas as pessoas que procuraram ele saía correndo, não queria conversa de jeito nenhum. Ele seria um híbrido, segundo o senhor. Agora eu obtive, através de o senhor pode colocar o nome de um dele jornalista. Bom, eu não, a gente não vai procurar. Eu temo um pouco, o senhor é o foco. Envolver outras pessoas. Sim, lógico. Mas eu acho que esse cara merece ser investigado mesmo. Sim, a gente tem que deixar registrado. Inclusive, eu quero falar com o senhor o seguinte: a gente vai transformar isso aqui numa série de vídeos, de programas, para ficar registrado. A gente quer ter esse acervo. E a gente, quando o senhor pretendesse ir até ele novamente, sim, a gente queria ter a chance de ir com o senhor, se fosse possível, a gente ir com o senhor para ter essa conversa também, para conversar e, se possível, até catalogar também, porque é importante ter esse registro. A gente acredita que todas essas experiências que o senhor passou e que todas as pessoas relacionadas a essa história passaram, elas têm que ficar e têm que entrar para a história, de fato. Devia. Sim. Qual que é o nome dele? Vitor? Para dizer a verdade, eu fiquei com medo do Vitor. Ele parecia um feiticeiro. Ele escondia através de uma atitude assim de gozação. Mas era terrível. Por quê? Terrível. E agora, eu conheci uma outra pessoa, um jornalista, aliás, um jornalista que conheceu o Vitor lá em Limeira, porque ele tinha fama de fazer curas espíritas lá em Limeira, né? E disse que não, que
Era uma pessoa boníssima, de grande coração e de grande sabedoria. Quer dizer, esse jornalista que eu fiquei conhecendo porque ele participou de uma experiência de produção de chuva artificial aqui em São Paulo. Eu também andei envolvido numa tentativa recente agora, que não foi avante, mas agora, o Vitor, esse jornalista de Limeira, ai, caramba, memória, às vezes dá uns curto-circuito. O senhor vai lembrar. Quando o senhor lembrar, o senhor fala. Tá, mas que eu o Vitor, misturando muitas coisas. Tranquilo. Vamos voltar para o Vitor. O Vitor, ele foi encaminhado para o senhor por esse ser durante a transição. Foi uma confusão terrível para a gente identificar. Primeiro, a gente pensava que fosse no Vale do Ribeira, porque o Euromar disse que não, era um cara que anda de chapéu de palha, está no meio de uma plantação de banana. Aí a gente logo ligou, até lá do Vale do Ribeira. Mas não, era. O nosso encontro, na verdade, foi num canavial, no meio, perto de Limeira, pertinho de Limeira. Como é que vocês chegaram até esse marco, até um canavial no meio de Limeira? Assim, vocês receberam isso por meio da sessão de hipnose do Euromar. Do Euromar. Eles deram para vocês isso num formato de coordenadas, latitude e longitude, ou eles falaram simplesmente o nome da cidade, Limeira? Primeiro nós tínhamos que encontrar o Vitor. Mas nós fomos para Limeira, o Vitor não aparecia. Nós ficamos até depois da meia-noite esperando na frente da casa dele. As naves que a gente tinha contratado apareceram no céu e disseram, não, vocês devem permanecer aí. As naves disseram, não temos que nos afastar por momentos, porque estão causando efeitos atmosféricos, não querendo chamar a atenção. De fato, entrou um vento, começou a aparecer camada de nuvem, eles foram embora, vocês ficam aí esperando. O Vitor demorou, mas apareceu. Aí a desculpa dele é que ele tinha voltado do campo de pouso e que não podia levar a gente mais no campo de pouso, porque estaria fechado até às 5 horas da manhã. Mas tanto insistiram que aí ele convidou para a gente entrar na casa dele, e a conversa vai, a conversa vem. Ele, afinal, concordou em levar a gente no campo de pouso no meio do canavial. Uau! Vocês chegaram até Limeira por contato mental? Vocês foram direcionados? O senhor que ia dirigindo? Fomos em 3 carros. A pessoa que ia puxando, ela já tinha o endereço em mãos de Limeira? Ela já sabia que ia para Limeira? Ou ela foi sendo guiada? Não, na sessão de hipnose, uma das entidades, um dos tripulantes da nave, disseram que no nosso grupo tinha uma pessoa que já conhecia o Vitor, já conhecia o contatado de Limeira. Mas essa pessoa não queria se abrir de jeito nenhum, porque o Vitor tinha feito uma tentativa de obter uma carteira de identidade, porque ele era imigrante clandestino. E alguns desses pesquisadores nas sessões de hipnose da Apex eram ligados à Polícia Civil de São Paulo. Uau! E que disse que podia conseguir uma carteira de identidade para o Vitor, para ele. Uau! Tá vendo? Aí começa a envolver muita coisa. Então quer dizer que essa pessoa que tinha contato com o Vitor de Limeira era um militar? Não era militar, mas era da delegacia de polícia civil Depó aqui de São Paulo. Departamento de Polícia de São Paulo. E foi essa pessoa, que inclusive era integrante da Apex, que direcionou a comitiva até Limeira? Ele mesmo não era, mas o cunhado dele era do Depó. Trabalhava
sistema de comunicações da polícia. Certo. E essa pessoa é cego, é cega de nascença. Uau. Estranho, né? Mas ele é um excelente técnico de eletrônica, que apareceu por acaso, que me prestou um enorme serviço. Ele que fez as instalações de rádio e teleimpressoras no Professor Besar, no navio, Uau. nas minhas expedições antárticas aqui da USP. Uau. E essa pessoa, então, aparece agora direcionando a equipe da Apex até Limeira. Até o cunhado dele, chamava Hamilton. Hamilton. O Hamilton era muito ligado a políticos, aí, principalmente, como é que chama um desses? De nome. Nome. Não esquenta, professor. Depois o senhor lembra. Não tem problema. Depois o senhor lembra o nome do cara. É muito excluído na política. É deputado, não? Senador? Deputado, puxa, tão conhecido, meu Deus do céu. Um nome. O que está acontecendo comigo? Tranquilo, professor, depois o senhor lembra. É muita coisa ao mesmo tempo. Sim, é o tipo de coisa que vem. Bom, deixa eu escrever o nome Olha, Vitor. Tá bom, eu vou. Professor, quando vocês foram parar em Limeira e que aconteceu esse contato telepático, sim. O senhor também teve contato telepático? O senhor Não, conseguiu? eu não, na minha cabeça não. O senhor estava só acompanhando a pessoa que tinha esse contato? Isso, mas eu como já fui radiotelegrafista e coisa, eu escrevo muito rápido, então eu anotava tudo rapidamente, mantendo um diário. Então, os seres extraterrestres disseram, há outros eles influenciaram, transformaram também receptores telepáticos. Mas a mim eles disseram que não interviriam porque a minha função era registrar por escrito. Manter o diário de bordo Okay. da pesquisa. Uau. E aí, no caso, vocês aguardaram nessa região e foram parar no Canavial. Nessa região, antes de chegar no Canavial, vocês já tinham tido contato, inclusive o senhor, visual com essas naves, correto? Sim. Elas estavam baixas ou altas? Baixa. Quer dizer, baixa, bem baixa. Baixa 100, 200 metros de altura. Uau! 200 metros de altura. O formato? Baixaram no quilômetro 82 aqui da rodovia dos Bandeirantes. O Aeromar dizia, são eles. Eu dizia, não, Aeromar, aquilo é estrela. Mas de repente a estrela veio baixando e se transformou numa nave que eu vi com binóculo, estava com um excelente binóculo. Uau! E de muito perto, até hoje eu me arrepio quando passo Quais as rodovia dos Bandeirantes características? nesse local. O que o senhor viu pelo binóculo? Como que era? O Puxa, formato? um perfil clássico de um disco voador. Quantos metros de diâmetro, mais ou menos? Uns 30? Não. Menos. Uns 10, 15 metros por aí. Não era muito grande, não. Eles chamavam aquilo de nave patrulha. Se identificaram como nave patrulha. Aparência metálica? Sim. Parece metálico, mas rústico. Puxa, parece rústico, porque a gente está só vendo no cinema aquelas coisas espetaculares. Sim. Não, é um negócio rústico mesmo. Rústico parecido? Escuro. De metal escuro preto ou um metal escuro metal mesmo, ferro? Olha, como se fosse um ferro enegrecido mesmo. Certo. Com uma cúpula iluminada em cima e outra menor embaixo. Coisa assim clássica. Aparentava ser uma cúpula de vidro? Não. Uma cúpula... Sim, a cúpula... vidro ou plástico transparente, sim. Sim, e iluminada, totalmente iluminada. Iluminada, sim. Em cima e embaixo era iluminado.
Puxa vida, aquilo foi de arrepiar, né? Quando se aproximaram assim, e depois eles gozaram a gente. Por que nós ficamos tão estupefatos que esquecemos que tinha máquina filmadora, máquina fotográfica e tudo. Mas estava tudo no porta-malas do carro. E o negócio se aproximou de repente, acabamos não registrando. Sim. E aí vocês chegaram no Canavial em Limeira. Isso foi depois. Não, aí foi depois. Ele disse, não fiquem aí que nós temos uma programação a cumprir, chega em frente, vamos ao objetivo, que era Limeira. Aí prosseguimos para Limeira. Quando chegaram em Limeira, o que aconteceu, professor? Bom, fomos lá na casa do Vitor, que o cunhado do policial sabia onde ele morava. Mas o Vitor não estava, a gente espera, e nada. Aí apareceram as duas naves que tinham sobrevoado a gente na estrada, uma era a sonda, a outra era a nave patrulha. Apareceu uma terceira, que disseram que era uma outra sonda, ficava no céu de Limeira, lá em cima da casa do Vitor, e a gente lá esperando. Aí eles disseram que tinha que se afastar por uns momentos, para não chamar atenção, mas vocês continuam esperando. Aí, afinal apareceu o Vitor, que depois de muita negociação, concordou em levar a gente no campo de pouso, como ele chamava. E ficava... Que era lá no meio do Canavial. Aí foi todo mundo. Os 3 carros da nossa comitiva, uma história muito estranha, como surgiu um terceiro carro, porque era eu e outro carro. De repente aparece um terceiro. Como era esse carro, professor? O terceiro carro, como que era? Não, era um carro comum. Normal, tá. De uma pessoa que nós conhecíamos, mas que morava em São Roque. E nós não sabíamos o que ele estava fazendo. Ele se meteu no meio da gente, no pedágio da rodovia dos Bandeirantes. Ele mesmo não sabia. O que eu estou fazendo aqui? Eu ia direto para Limeira. Ele ia participar também. Ele foi levado até lá, de certa forma. Mas ele ia direto. Lá São Roque. Ele ia direto. E disse que não sabe como... Ele foi desviado para São Paulo e se juntou a nós no pedágio. Uhum. Então ele disse que, sob a iluminação do pedágio, ele reconheceu o Aeromar dentro do meu carro. E aí então formamos um comboio de 3 carros. O 4º carro lá em Limeira era do próprio Vitor, que era um Chevette ouro, novinho, que todo mundo lá na cidade dizia que ele nunca abastecia. Pelo que o senhor me fala, no transe do Aeromar, na hipnose do Aeromar, ele foi contactado por integrantes de uma nave e que utilizou ele de forma telepática para se comunicar com vocês, né, em estado cataléptico. Corretamente. Muito boa descrição, é isso aí. E essa raça disse que o Vitor teria parte deles, ou seja, pela sua interpretação, o Vitor seria um híbrido entre eles e uma outra raça que apareceu nesse canavial de extraterrestres? Outra raça. Ou seja, então vocês foram contactados por 2 raças diferentes, professor? Na verdade, sim. E eles mais nos explicaram que essa outra raça era hostil a nós, que eles nos consideravam muito primitivos e não tinham muito respeito pela gente. Qual a descrição dessa outra raça, professor? Deixa eu ver se eu tenho isso. Como eram? Aí agora você me pegou que eu não me lembro. Eles eram... Isso era importante, seria importante. Mas eles pelo menos descreveram de onde seriam essa raça de Limeira, não? Essa outra raça, né? Isso. E agora? Eles tinham nos explicado que parece que 35 origens buscam a Terra, quer dizer que nós estávamos sendo pesquisados ou observados por várias raças. Por mais de 35 raças, professor?
acho que era 35, uma coisa assim. E essa raça específica de Limeira não tinha... E essa outra raça que operaram as naves de Limeira, que foram agressivas com a gente lá, na verdade o encontro foi terrível lá no meio do canavial. Descarregaram uma energia que derrubou o Aeromar no chão. Mas depois, segundo os seres do Aeromar, eles nos deram proteção, senão a gente teria sido dizimados. A expressão deles foi essa. Então era uma raça, essa raça que se apresentou em Limeira era uma raça mais hostil. Hostil. Então, nos explicar que... Como é que foi esse encontro, mas professor? que todos os seres têm direito à sobrevivência e os mais fortes protegem os mais fracos, etc, Sim. etc. Sim. Como é que foi esse encontro? Vocês chegaram no canavial e a nave já estava lá ou ela desceu assim que vocês chegaram? Não estava. Quando nós chegamos, não tinha nada. Aí eu vi uma luz como se fosse farol de Volkswagen, porque era baixinha assim. Até, imagina a minha ingenuidade, eu comentei, esse cara não vai poder passar aqui, nós estamos obstruindo o carreador, é bom a gente tirar o nosso carro do lado. Que nave, Carro, não era carro. Era uma nave, na verdade era uma nave que estava vindo, porque aí nós percebemos, a nave fez aquele carro que parecia um Fusca, com farol, fez uma volta de 90 graus no lugar que não tinha mais carregador. Aí a gente começou a cair em si. Né? E desse objeto saiu 2 raios finos que atingiram o Aeromar no peito, raios de luz. Ele caiu duro no chão. Aí o Vitor disse, esse rapaz que vocês trouxeram aí, ele não está acostumado a andar no mato, ele tropeçou em umas pedrinhas e caiu. Mas traz ele aqui, eu vou dar uns passos nele, vou carregar a bateria dele, ele vai ficar bom por 2 anos. Eu coloquei o Aeromar dentro do meu carro, e ele voltou assim, e a gente explicou para ele o que aconteceu. Você sofreu um golpe de luz. E disse, quando eu vi o primeiro raio, eu pus o braço na frente, mas aí chegou o segundo, me pegou no peito, eu não vi mais nada. Mas disseram também que você vai pôr sangue pela boca. Aí ele ficou branco, feito um lençol. A mão na boca, apareceu aquela mancha de sangue, mas eu ainda fiquei meio desconfiado. Bom, vai ver que ele bateu a cara no chão, feriu. Mas não era não, o sangue vinha de dentro da boca mesmo. E aí então veio a instrução dos nossos extraterrestres para a gente sair de lá o mais rapidamente possível. O Vitor queria que o Aeromar ficasse com eles. Esse rapaz pensa que é contato extraterrestre, ele não é não, ele precisa de um tratamento, vou tirar os maus espíritos dele. Deixa ele aqui. Aí já ligou uma desculpa, não, mas ele não trouxe roupa nem nada, outro dia a gente traz ele aqui. E fomos embora, viemos para São Paulo. Uau. Então são essas coisas assim que às vezes não tem muito pé e cabeça, não tem muita lógica. Mas a ufologia está cheia disso. Sim. No caso desse avistamento, assim que aconteceu isso com o Aeromar, que ele foi colocado dentro do carro nessas condições, a nave continuava lá? Não, a nave foi embora também. A agressora... Assim que vocês colocaram o Aeromar dentro do carro, a nave já tinha partido? Olha, puxa, você pergunta nos detalhes. Depois... bom, nós ficamos tão assustados com a coisa que a gente não viu a nave partir, mas já tinha ido embora, assim. Sim, então, de certa forma, vocês ficaram chocados pelo que aconteceu com o Aeromar. E perderam contato visual com a nave, é isso? É verdade, é verdade. A gente devia ter prestado mais atenção o que a nave tinha feito. Já não estava mais. Já não estava mais. E quando é que foi essa visão do Aeromar? Isso seria importante, tá vendo? Quando é que foi essa visão do Aeromar da projeção que o senhor falou, que a nave projetou algo
Foi nesse encontro ou foi num outro encontro? Não, foi nesse encontro que foi dia 18 de novembro de 1978. Essa data aí eu lembro. Bom, eu escrevi aqui isso aqui. Obrigado, senhor. Essas histórias são muito complexas, como dizia. Sim, sim. Esse encontro que o senhor falou que o Aeromar viu essa projeção que parecia uma Assembleia das Nações Unidas, com várias bandeiras, foi nessa noite? Não, foi numa, Tá. numa outra sessão. Eu tenho anotado isso nos meus diários, bem antes. Foi antes. E não foi em Limeira? Não. Tá. Não, foi na sede da Apex lá. Nós tínhamos alugado um quarto na Rua Tito, na Lapa. A Apex funcionava como uma sociedade, uma associação, Sim. com sócios, tesoureiros, diretores. Eu fui um dos diretores. E tínhamos essa sala alugada, lá numa casa lá na Rua Tito, na Lapa. Foi lá que se fazia as hipnoses. Então foi durante a hipnose que ele viu isso, professor? Essa projeção do futuro? Foi numa dessas sessões de hipnose. Ah, tá. Eu pensei que tinha sido numa nave que tinha projetado. Não. Mas ele dizia que foi quando ele foi levado dentro da nave. A nave pousava num local aqui da periferia de São Paulo, em Santa Amaro. A Chácara Santa Amaro era o lugar. Que a nave ficava escondida. Ficava no meio de árvores, que as árvores, eles deslocavam as árvores e a nave ficava escondida no meio das árvores. O Omar dizia que era levado para essa nave. No caso desse avistamento de Limeira, o senhor disse que o senhor, a partir daí, o senhor chegou a ver algum ser fisicamente? Não. O senhor mesmo? Olha, eu vi, mas era uma incorporação no próprio Aeromar. Tá. Eles tomaram o corpo do Aeromar. Apareceu muito esquisito, inchado, com a testa enorme. Puxa vida, um negócio esquisitíssimo. Porque um desses seres ficou hospedado na casa do Moacir, que é esse cego, e fez o diabo lá, a mulher do Moacir, que não gostou nada. É mesmo? Mas nesse estado de incorporação. Sim. Como se fosse o Aeromar, mas exalava um cheiro danado. E começou a experimentar diferentes comidas, maçã, cenoura, coisa de filme de Spielberg. Professor, umas coisas muito esquisitas. Eu acho que a gente tem muita história para contar. Olha, essa história vai longe. Vai longe e eu acho que a gente precisa, eu não vou tomar o seu tempo, porque o senhor já está quase perto do horário de almoço, eu tenho que ir trabalhar. Né? Mas eu só queria, para registrar, porque a partir disso vai virar um roteiro, como eu lhe falei, e a gente vai transformar isso numa série de vídeos para deixar registrado. Eu espero que o senhor me aceite como seu aprendiz, porque eu realmente é uma honra, mais uma vez, estar aqui com o senhor e ter essa oportunidade. Você capta as coisas rapidamente. E eu realmente creio que faça parte da minha missão aqui, hoje. Eu queria que o senhor me dissesse, rapidamente, sobre essa revelação de que em Minas se tem áreas ali subterrâneas. E que esses povos, e sobre a revelação desses contatos do Aeromar, sobre também áreas subterrâneas no gelo. Sim. Bem, quanto às áreas em Minas, eles disseram que tinham bases subterrâneas, eles entravam na montanha, e que uma base deles, por indiscrição de outras pessoas, tinha sido detectadas e que eles tinham que
abandonar essa base, tinha que escolher outro lugar. E que, além disso, eles me encarregaram de uma missão. Eu não fui na base deles, mas eles me encarregaram de sinalizar um local que fosse cedido pelo dono lá em Governador Valadares. Eu fui parar lá em Governador Valadares. Telefonar, o Euromar telefonou aqui e disse, olha, preciso de você lá. Eu devia estar louco. Eu telefonei para a empresa de aviação, reservei uma passagem, peguei um avião assim na hora e fui para Governador Valadares de avião Bandeirante. E cheguei lá, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Aí fui recebido por um ufólogo lá, que era o Luiz Reis, pegou no aeroporto, me hospedou na casa dele. Impressionante. E aí os ETs do Euromar me pediram para sinalizar um terreno que o próprio Luiz Reis lá conseguiu através, que eles precisavam fazer uma perfuração. Mas uma perfuração, eles precisavam de 35 metros, um terreno de 35 metros quadrados que o dono concordasse em emprestar para eles para essa perfuração. Então eu perguntei, mas que tipo de perfuração? 160 quilômetros de profundidade. O quê? Eu não acredito, eu disse, não. Disse, mas você mesmo hoje reconheceu que a sua tecnologia é um tanto atrasada em relação à nossa. Nós precisamos extrair certos elementos que existem a essa profundidade. Quem falou isso para o senhor? O ET do Euromar. E como é que eles perfuraram isso? Como? Como eles perfuraram isso? Pois é, eu não sei. Eles simplesmente disseram que tinha a tecnologia. Porque a respeito de tecnologia eu tinha comentado com eles. Pois é, eu vi aqui esse avião Bandeirante que vocês pediram, mas esse avião a nossa tecnologia parece bem primitivo, porque ele é muito barulhento. O Bandeirante é turbo-hélice, não é jato. E me parece que esse ruído todo é um desperdício de energia. Eles disseram, o ET, é um enorme desperdício de energia. Enquanto nós flanamos por esse mundo, leves como uma pluma, vocês desperdiçam energia fazendo barulho, sei lá, uma conversa assim. Eles são bem gozadores. E aí... Então, a gente tinha que reconhecer que eles tinham a tecnologia para perfurar 160 quilômetros. E essa região em Minas que o senhor foi parar? Foi isso Governador Valadares? Foi próxima do Pico do Votoruna. Um local de muitos avistamentos. O pessoal que voa de asa delta lá, vê muito. Eram cavernas? Eram cavernas? Não é caverna. Não, era um terreno em que eu tinha que levar um cristal de quartzo, me pediram assim, e iluminar o cristal de quartzo com uma lanterna para sinalizar a eles um ponto. Uau! Mas eles disseram que essa perfuração ia causar efeitos futuros, que poderia ruir, dentro de muitos anos, poderia ruir e causar um fenômeno que os nossos geólogos iam estranhar, mas isso depois de muitos anos poderia acontecer. E, no caso, quando vocês chegaram lá, que o senhor fez exatamente o que eles pediram, chegou, levou o quartzo e iluminou com a lanterna. O senhor fez isso? Eu segui as instruções. Após isso, o que aconteceu, professor? Bom, na hora, parece que foi visto um objeto luminoso. Mas foi uma observação tanto vaga, não foi uma coisa muito convincente, mas tinha um objeto luminoso. Mas no dia seguinte
apareceu no jornal lá, o governador, acho que tinha avistado luzes, objetos luminosos no pico do Voturum. Provavelmente tem uma relação que vê com esse episódio aí. E então vocês chegaram nesse local, o senhor iluminou o cristal de quartzo e viram sutilmente essa luz e não aconteceu mais nada? Não. Eu voltei para São Paulo. Fiquei hospedado lá com o meu amigo, o Foco, que eu não conhecia. Ele era espírita, inclusive, mas ele não gostou muito dos nossos extraterrestres, não. Disse que o Auromar era um grande mentiroso, que ele era conhecido, ele era de Governador Valadares, que ele é conhecido aqui como o maior mentiroso da paróquia, e não punham fé, e que os comunicados desses seres não pareciam ser de nível cultural alto. De fato, às vezes pareciam grosseiros, mas eu acho que em relação à tecnologia e outras coisas, bem avançadas. Ficou assim, até o Luiz Reis que mandou recortes dos jornais lá de Governador Valadares falando das aparições de discos voadores no dia seguinte da minha volta. O senhor se lembra dessa data? Que quando foi? Isso foi, eu acho, fins de 78 ou início de 79, não sei, eu tenho anotado isso. Sim. Claro, eu fiz essa viagem a Governador Valadares, eu acho que foi ainda em 78, eu acho. O senhor chegou a ter conhecimento sobre a Operação Prato? Sim, a Operação Prato da Força Aérea Brasileira, na área de Belém, Colares, coisa é conhecida, mas eu não tive nenhuma participação direta nisso, não. Mas, certo. Eu conheço. Sobre as estações no subterrâneo da Antártida, que esses seres falaram existir, alegaram existir, o senhor tem lembranças disso, dessa revelação? Realmente eles alegaram que embaixo da camada de gelo existe uma civilização ali? Ou é intraterrena? Civilizações não, só a base deles. Há bases extraterrestres. Eu cheguei e falei, a Antártida não seria um bom lugar para estabelecer um contato direto ou ostensivo com vocês. Eles disseram que porque tem poucas pessoas, as pessoas que estão lá são mais preparadas, são cientistas de conhecimento avançado. Eles disseram que sim, mas que tinha que haver uma concordância e um conhecimento mútuo para evitar efeitos deletérios. Quer dizer, ele disse, sobre a base não poderia passar objeto com menos de 20 mil quilos, 20 toneladas, porque seria atraído pelo nosso campo de força. Então precisa haver uma compreensão mútua entre nós e vocês para estabelecer esse contato, mas não falar em população ou civilização subterrânea. Mas falaram em bases. Bases sim. E em Minas também? E eu quis saber, mas mais ou menos onde é a base de vocês. Então, isso é num golfo em que existem muitas nações presentes. Bom, aí pode ser 2 ou 3 locais em que de fato é o golfo, pode ser o Mar de Ross, a base de McMurdo, não tem a base de McMurdo, não sei, pode ser do setor do Mar de Weddell, tem base alemã, base inglesa, argentina, sei lá, pode ser um... Ou seja, mas pelo menos a gente tem um universo de 3 únicas possibilidades. Um golfo onde estão presentes muitas nações. Até, eles são meio sabidos, a gente até discutiu. Essas nações fazem
pesquisa científica e colaboram entre si. Aí, mas tem umas que estão lá por prestígio, atrás de prestígio. Acertou na música. Uau. Bom, tá. Estou desviando um pouco das coisas. Minas... Vou ter que ir no banheiro. Vai lá, professor. Vamos tomar um Vai lá. cafezinho? Não, professor, eu vou encerrar aqui. O assunto é muito... É muito amplo e, É amplo, cheio de... e é realmente apaixonante.